Fala galera, beleza, beleza? Estamos aqui hoje começando uma nova jornada nas nossas histórias, isso vai ser muito legal. E eu tenho certeza que esses tempos que nós vamos passar juntos vão ser tempos incríveis para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e principalmente para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Eu sou uma forte, muitas pessoas me conhecem do ramo da educação física, da Arca da Alegria, que é minha empresa de eventos, outros das igrejas, enfim, nós temos uma jornada. Eu sou pai da Ana Clara, da Paulinha, do João Gabriel, tenho 3 filhos, tenho um filho do coração que é o Lucas e tenho também a minha companheira Samira. Somos uma família linda e que estamos buscando todos os dias o crescimento e a gente poder fazer o melhor. E fui professor de educação física há muito tempo, estive com várias funções como futebol, educação física escolar e hoje eu estou atuando como responsável pela Arca da Alegria, mas tenho aprendido sobre a importância de pulverizar os negócios e também estou em outras frentes de trabalho. E assim, nessa jornada toda da minha história, eu escrevi um livro, O Tadinho de Mim. Nós estamos aí com esse livro muito bacana. Vou deixar inclusive um link aqui embaixo que vai falar um pouquinho, que eu vou deixar como na descrição, para você poder ter acesso a esse livro, que vai ser muito legal. Tenho certeza que ele vai contribuir de alguma maneira para te proporcionar reflexão. Chama Tadinho de Mim, a vitória contra o vitimismo e a escassez. E essa minha jornada tem sido uma jornada de muitos aprendizados, né? Assim, tive muitos percalços nesse caminho, nessa nossa caminhada juntos aqui no YouTube. Nós vamos poder conversar um pouco sobre isso. E o que eu fui vendo, assim, é que todos os tropeços, todos os percalços, todas as dificuldades da minha história, elas tiveram como objetivo fazer com que eu aprendesse algo. E, infelizmente, pelo fato de eu não ter acesso a alguns tipos de conhecimento e ter uma mentalidade não muito aberta para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento, para a maturidade, o que eu percebi é que esses episódios que aconteceram na minha vida, que foram responsáveis ou que poderiam me auxiliar a esse crescimento, esses episódios, eu simplesmente passei por eles e não tive aprendizado. E eu atribuo a isso o fato de não ter conseguido aprender com cada uma dessas coisas e fazer com que essas coisas se tornassem aprendizado e que fizessem eu crescer. E que essas coisas não acontecessem novamente comigo. Ou quando a vida trouxesse limões, eu soubesse fazer limonada com mais velocidade. E mais do que isso, eu já esperar pelos limões, já saber o que fazer com eles. E nessa caminhada, a pandemia foi para mim um divisor de águas, porque pouco antes da pandemia aconteceu um episódio que eu falo nesse livro, que minha Kombi pegou fogo. Eu tinha uma Kombi customizada, igualzinha do Mystery Machine, do Scooby-Doo, tinha tudo a ver com a Arca da Alegria, que é minha empresa de eventos. Por onde a gente passava, as pessoas paravam para tirar foto. Tem até um caso interessante, que eu estava andando na rua um dia à noite, e já era mais tarde, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, e passando normal em Belo Horizonte, e uma turma de pessoas entrou na minha frente, para, nossa, que meu coração gelou, pronto, perdi tudo. Nossa, você não vai poder ir embora sem tirar uma foto. Não, tira foto, pelo amor de Deus, tira foto, pode tirar, meu irmão, mas pelo amor de Deus, nunca mais faz isso. Fiquei gelado, branco. E ele só queria tirar foto. Isso era muito comum, né? As pessoas pedirem para tirar foto e tal. E essa Kombi pegou fogo. A gente queimou muitas coisas valiosas, preciosas lá dentro. Tivemos uma perda material. E um dia uma mãe de aluno, na época eu estava professor de educação física, e uma mãe de aluno, ela falou: Marforte, essa Kombi ter pegado fogo, você ainda vai agradecer por isso. Isso vai ser... E eu, na época, no auge da dor, não consegui de maneira nenhuma fazer isso, entender isso, né? Achei assim, nossa, que doideira, será? Então, e hoje eu posso dizer, posso afirmar com certeza que esse episódio foi um divisor de águas. E logo em seguida,
A gente entrou na pandemia e eu trabalhava com eventos, com educação física escolar, tinha escolinha, todas as minhas fontes de renda se secaram e eu virei motoboy para sobreviver. E tomei uma decisão de que eu não passaria por aquilo mais. E acho que pela primeira vez, assim, eu usei a dor como possibilidade de crescimento, mas muito instintivo ainda, com pouca clareza de como que eu poderia fazer para que isso pudesse, de fato, resultar num crescimento e eu fazer um amadurecimento. E o fato que eu fui para São Paulo, fui para Alphaville, lá em São Paulo, com a minha família, tive certeza que era para ir, busquei ao Senhor, conversei com as pessoas em volta, tive sinais, passei uma temporada muito curta lá, perto de 6 meses, e nessa temporada eu retornei e eu queria, antes de falar um pouco mais, eu quero abrir um parênteses aqui, falar de uma coisa muito legal. Essa sequência de jornada, nós vamos falar aqui, conversando sobre as coisas nós vamos falar aqui sobre essa receita de bolo, e sim, existe uma receita de bolo. Eu preciso contar que esse vai ser um canal recheado de princípios bíblicos, recheado de textos bíblicos. Sou uma pessoa muito voltada para a espiritualidade, não sou um religioso, não participo hoje de nenhuma religião, apesar de ter sido muitos anos envolvido com igrejas evangélicas. Hoje eu desenvolvi uma espiritualidade, né? Para mim é muito claro que as religiões, elas têm a necessidade e muitas vezes até justificado o motivo da necessidade, mas viram regras, e as regras acabam que são maneiras que os homens encontraram de fazer você crescer dentro da instituição, fazer crescer com Deus, você poder... E isso se tornou uma condição para que você possa avançar. Então eu tenho essa espiritualidade muito forte, sigo os princípios do Senhor, não tem nenhuma restrição com a igreja evangélica, com a igreja católica, com o espiritismo, nenhuma restrição, de fato nenhuma, assim, meu coração é aberto para todo mundo, e vocês não vão me ver aqui levantando bandeira nenhuma, inclusive de temas sociais, não só religiosos, mas também sociais, né? Nós vamos conversando, e esse canal é para todo mundo. Então não é um canal restrito para quem segue tal religião, que frequenta tal igreja, de maneira nenhuma. E então eu tenho certeza que vai ser uma caminhada muito bacana, mas eu vou fazer uso, é um lugar onde eu vou falar da palavra de Deus o tempo inteiro, né? Vou falar da Bíblia, tenho prazer, eu amo a palavra, eu amo a Bíblia. A Bíblia é algo que já virou um hábito construído, de ler a Bíblia todos os dias e fazer leitura dela todos os dias, fazer reflexão todos os dias. E aqui nesse canal eu vou, sim, fazer menção da Bíblia o tempo inteiro. Fecha parênteses, eu quero retomar de onde nós encerramos lá. Então fui para São Paulo, e em São Paulo eu entendi que era para ir, acho que era importante meus filhos terem contato com São Paulo. E aqui eu vou compartilhar de um aprendizado que eu tive nessa jornada, porque eu voltei de São Paulo precocemente. Precocemente, se a gente pensar que poderiam ter tido outras experiências se eu tivesse ido da maneira que o Senhor tinha preparado. Mas foi tudo muito providencial para que eu pudesse ter crescimento, ter amadurecimento e poder estar onde eu estou hoje. Então, foi muito dolorida, a viagem para São Paulo foi muito doída, porque era sim para eu ter ido, era sim para eu estar lá, era sim para eu frequentar aquele ambiente, aquela ambiência, para eu poder aprender e estar perto de pessoas especiais. Eu estive próximo dos maiores players do mercado, do YouTube, do mundo dos negócios, do desenvolvimento pessoal. Então, estava junto dessas pessoas e convivi muito de perto com todos eles, né? Eu estava realmente na cozinha dessa turma. O problema é que quando a gente ouve a voz do Senhor e o Senhor dá para nós uma direção do que é para fazer, o que aconteceu comigo
E acho que na caminhada de Moisés também no deserto, muitas vezes aconteceu com ele. A gente fecha o ouvido para o como. E a gente vai e usa as ferramentas que a gente tem para... A gente usa as ferramentas para executar o que Deus mandou fazer de uma maneira muito independente. E aí acaba que a gente fica sem a gente nos torna desconectado da vontade do Senhor para o próximo passo. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Foi claro, era para eu ter ido, mas jamais da maneira como eu fui. Eu tinha que ter ouvido Deus o como. Eu tinha que ter ouvido Deus como o como. E compartilhando um pouco da experiência do que eu vivi lá, esse como, o que eu fiz? Eu me fechei. E aí eu fiz o como com as ferramentas que eu tinha. Mas o Senhor queria me entregar ferramentas novas, maneiras novas de executar esse novo projeto da minha vida. Nessa caminhada eu encontrei com uma pessoa que também foi para lá, de Belo Horizonte, e está lá até hoje. Hoje ocupa um papel importante lá. E essa pessoa morou um tempo sozinha, ia durante a semana, voltava no final de semana. E essa pessoa hoje mora lá e conseguiu fazer uma transição de carreira. Eu fui muito abrupto para encerrar uma vida em Belo Horizonte e iniciar uma em São Paulo. E isso fez essa minha impulsividade de fazer com que o que eu achava que era certo, fez com que eu passasse o carro na frente dos bois e gerasse muita dor e muito sofrimento para todas as pessoas em volta de mim. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 3 anos, e tem minha mãe viva, e minha mãe é muito zelosa, né? Na verdade, a minha mãe é muito zelosa, às vezes até mais do que devia, e eu gerei nela muita preocupação, se estava tudo bem, se as coisas estavam caminhando bem. A Samira, né, que é minha companheira, ela hoje, por muito pouco tempo ainda minha noiva, mas por pouco tempo, mas ela sofreu muito, né? Ela foi muito sofrido para ela, porque hoje como ela falou que não ia, eu terminei o nosso relacionamento para ir para lá. E ela não terminou comigo, eu terminei com ela, mas ela não, ela acreditava, porque ela sabia que nós tínhamos um propósito, eu obstinado por aquilo, não consegui enxergar, então causei muita dor no coração dela. Até recentemente a gente vem tratando essas coisas e ela está assim, cada vez mais exponencial nesse crescimento. Os meus filhos perderam contato com os amigos por aqui temporariamente, mas por mais que eles se mantivessem em contato online, né, foi muito sofrido para eles também. Tiveram experiências lá, assim, né, criar vínculo em São Paulo, eu penso que seja mais difícil do que em Belo Horizonte, perfil de lá, cultural de lá, e Alphaville, eu acho que ainda isso é mais intenso. Enfim, foi muito doído essa ida para lá. E o fato é que financeiramente eu tinha um recurso muito, muito bom. Eu recebi um valor por um trabalho que eu fiz substancial, que dava para eu poder ir, passar 3 meses com folga e voltar. E eu acreditei que os 3 meses que eu passasse lá fossem suficientes para eu manter o padrão, criar um recurso e manter o padrão de vida que nós temos aqui, que nós tivemos por um período lá, só com que eu conseguisse criar novas fontes de renda lá. Entretanto, o que eu experimentei e o que eu tenho certeza é que esse período, toda nova fonte de renda, ela tem um período para poder florescer. Não tem nenhuma semente que você planta hoje que cresce amanhã, né? Assim, por mais rápido que seja, a gente faz aquelas experienciazinhas do feijão, você coloca ele no algodão, tal, por mais rápido que seja, demora assim uma semana, né? Então assim, eles têm e demora uma semana para crescer, mas para frutificar, sei lá, eu não conheço muito bem o prazo do feijão, mas eu imagino que seja um mês em torno disso, enfim. Mas todas as sementes têm um tempo de crescimento, tem a possibilidade dela não crescer, por isso a gente coloca nos buraquinhos sempre 3 sementes, porque uma pode não vingar.
E a gente tem que estar preparado para isso. Então eu teria que ter continuado as minhas fontes aqui, as minhas fontes de renda ativas por aqui, eu ir para lá e fazer uma transição de carreira. Eu acredito que essa teria sido, no meu caso, a saída mais sensata. Existem pessoas que vão, entregam tudo, se jogam all-in e conseguem sim fazer essa frutificação acontecer rapidamente. Eu acho isso louvável, no meu caso não funcionou. E eu entendo porque nessa receita de bolo, nesse mapa do tesouro que nós vamos compartilhar durante essa jornada, eu entendi perfeitamente por que eu não consegui me jogar dessa maneira e frutificar. E é possível frutificar aqui. Eu creio que lá tem uma coisa muito interessante, que são a ambiência, a frequência, essa coisa de sair do seu lugar e construir algo novo em outro lugar. Tudo isso é fundamental, é muito importante, é como se fosse adubo para o crescimento, mas é possível que você crie essa ambiência, essa frequência por aqui também. Então, assim, para cada caso existe uma história de sucesso. Eu acredito que eu fui muito nas histórias de sucesso de outras pessoas, mas hoje eu estou construindo a minha história de sucesso com muita sabedoria, com muita sobriedade, com muita consciência e, mais importante, com muita clareza. E nessa receita de bolo, que eu estou chamando de mapa, o mapa do tesouro, eu quero contar como que eu tive essa experiência. Eu tenho buscado o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional e a prosperidade, e deixando claro que prosperidade não é riqueza. Riqueza é uma coisa, tem a ver com dinheiro, e Deus tem isso para nós. A riqueza não é prosperidade. A riqueza está dentro da prosperidade, é um dos atributos da prosperidade. Mas a prosperidade fala sobre prosperidade emocional, familiar, na relação da paternidade, na relação da parentela, da relação da sua família, da relação com o seu cônjuge. Prosperidade fala de saúde, fala sobre o seu corpo. E eu estou alcançando a prosperidade. Eu estou vivendo a prosperidade, de fato. E para mim a maior evidência, uma evidência muito clara dessa prosperidade, é o seguinte: todos os anos eu passo Réveillon na casa das minhas tias, num apartamento muito bom na praia. E elas tratam a gente muito melhor do que um resort 5 estrelas, porque assim, num resort 5 estrelas, num hotel 5 estrelas, o serviço de quarto é uma vez só por dia. Lá eles limpam a casa o dia inteiro, eles fazem comida pra gente o dia inteiro. Eu tô desço na praia, que é de frente, e antes de eu pensar em ter fome, eles já descem com um peruazinho, com um camarão, com uma casquinha de siri, tudo da melhor qualidade. Então assim, e hoje com essas facilidades dos aplicativos, você quer um refrigerante, quer beber alguma coisinha, você pede no aplicativo, chega na praia, o pessoal desce na praia. Então hoje tudo é melhor do que um hotel 5 estrelas, sem sombra de dúvida. E eu sempre esperava o ano inteiro para chegar nesse lugar, para aumentar meu pico de alegria e de felicidade. Alegria e felicidade são coisas diferentes, mas eu tinha os dois quando eu ia para lá. Então eu saía de um nível satisfatório de alegria e de felicidade, ia para a praia, e quando eu voltava sempre muito deprimido, porque eu saía de um pico de energia, de alegria, e quando eu voltava, minha energia baixava, porque eu voltava aquele processo tão difícil, assim, aquela coisa arrastada, pesada, e era sempre muito doído para mim voltar era sempre muito difícil. E esse ano foi uma experiência muito incrível, porque ao invés de ter uma vida no padrão baixo, eu elevei os meus processos, a alegria dos meus processos, e eu tenho uma alegria muito grande hoje de fazer o que eu faço, de estar na certeza que eu tenho cumprido o propósito do Senhor. E aí, então eu saí daqui para aqui na minha rotina. Quando eu fui para lá, claro, você vai para a praia, você sobe seu nível de alegria e de felicidade, contentamento, satisfação. E quando eu já voltei aqui, não voltei lá embaixo. Então eu voltei muito bem e voltei acelerado para fazer e cumprir o que eu precisava, os propósitos que eu precisava. E isso fez toda a diferença. Para mim foi uma evidência de como a minha vida no dia a dia já tenho experimentado a prosperidade. Isso é muito incrível, muito legal.
Eu estou muito feliz com isso, de verdade, estou muito contente de ver o meu crescimento em todas as áreas. E aí o que acontece? Na verdade, nessa ida para São Paulo, eu posso dizer que eu tive vários, incontáveis aprendizados. No meu canal do Instagram, que é o JP Marforte, eu escrevi inclusive 9 pérolas mineradas de Alphaville. Depois você vai lá pro JP Marforte. E eu fiz 9 reels explicando sobre as 9 joias mineradas, todas elas envolvidas com experiência, com desenvolvimento pessoal. E foi tudo muito legal, foi muito bacana, foi uma experiência incrível. E foi de fato, valeu a pena. Eu costumo dizer que a ida para Alphaville foi o melhor ano da minha vida. Mas foi também o pior ano da minha vida, sem sombra de dúvida. Então, assim, e lá os dois maiores aprendizados que eu tive lá, sem sombra de dúvida, foi ter descoberto a minha identidade e o meu propósito. Lá eu descobri a minha identidade e lá eu descobri meu propósito. Estou todo arrepiado. E eu creio que esse é o centro dessa caminhada nossa aqui na Terra. É a gente saber quem a gente é, de onde a gente veio, e para onde a gente vai e o que a gente tem que fazer aqui nessa Terra. E eu me assustei quando eu me deparei com pessoas que eu vinha conversando informalmente, e eu me deparei com isso, eu fiquei muito surpreso, porque poucas pessoas têm a clareza de quem ela é e têm a clareza de qual que é o propósito da pessoa na Terra. E esse canal aqui tem intimidade com esse propósito, porque quando eu passei a ter identidade, clareza da minha identidade, clareza do meu propósito, todas as outras coisas que todas as outras coisas que conflitavam com o meu propósito passaram a ser muito doído para mim. Começava a ser pesado, começava a ser difícil, uma carga, um peso mesmo. E isso fez com que eu não quisesse mais me envolver com essas coisas. Mas daí eu comecei a buscar muito esse desenvolvimento pessoal, comecei a buscar muito destravar, desbloquear, colocar mudar meu jeito de pensar, colocar o que a gente chama de drivers, novos pensamentos, tirar vendas dos olhos, colocar novos drivers. Eu realmente comecei a buscar isso muito. E hoje são 9 de janeiro de 2023. 2024, 9 de janeiro de 2024. E hoje é uma terça-feira. Quinta-feira passada, domingo, sexta, 9, 7, 5, 4. Acho que é isso. 4 de janeiro. Há 5 dias atrás eu tive uma experiência muito incrível. E pode parecer loucura, pode parecer insano, mas uma experiência que eu tive. Eu estava conversando com a Samira aqui em casa e tomando uma tacinha de vinho com ela, e só nós dois. E a gente teve, e assim, eu ouvi um barulho, é mais que um barulho, é quase que uma coisa sensorial na minha cabeça, mas que fez um barulho, uma tampinha abrindo. Um barulho, não é alto assim, mas é um barulho assim. E é como se eu tivesse aberto um compartimento do meu cérebro, eu entrei lá. E quando eu entrei lá, eu vi várias coisas, em frações de segundos. E vi várias coisas e minha mente foi lá dentro e eu vi esse mapa. Eu posso dizer que, cientificamente, foi um insight. Foi o meu lado criativo, dando um nó no meu lado racional. E meu lado criativo montou isso. Cientificamente, isso pode ser explicado dessa maneira. Mas eu tenho certeza, pela minha fé e pela minha espiritualidade, que não foi isso. O Senhor me deu uma revelação. O que é revelação? Revelação nada mais é, eu quero aqui abrir um conceito, mais um parênteses. Nós não somos isso que a gente está pegando, né? Nós somos
Nós não somos isso. Nós somos um espírito. E nós temos uma alma, que é a sede das emoções, do pensamento, do sentimento, das decisões, e moramos num corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. O que comunica com o Senhor é o espírito. O que comunica com o Senhor é o espírito, porque nós que temos os espíritos recriados, o que comunica com ele é o espírito. O espírito é um com o Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor no espírito. A nossa alma, ela é marcada por traumas, por dores, por ansiedades, depressões, por traições, por um monte de coisa que... decepções, frustrações e drives negativos, jeitos de pensar que não condizem com o que o Senhor projetou para nós. Enfim, a alma, ela é manchada, e a alma, ela não consegue às vezes captar o que o Espírito fala por estarmos tão feridos, tão machucados e tão bloqueados, tão fechados para isso. E o que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer esse nosso estudo aqui no YouTube, essa caminhada, essa jornada nossa, ela é uma jornada que vão ter ações. Porque mais do que eu te informar qualquer coisa, eu gostaria que você saísse daqui convencido e convencida de que se você não tiver a ação como princípio básico para que você possa crescer em qualquer área que for, crescer na área espiritual, na área física, na área emocional, se você não colocar em prática, não experimentar, testar, perder seu medo de errar, se não colocar em prática essas coisas, você não vai sair do lugar. Você vai ter uma obesidade cerebral, seu cérebro vai ficar gigante. Então aqui nós vamos dar tarefas rápidas e fáceis para que nós possamos crescer junto, né? Inclusive falei uma coisa aqui, vou anotar aqui para não esquecer. E esse crescimento nas 3 esferas, isso mesmo, muito legal. Então, turma, deixa eu contar para vocês. Essa ida minha para São Paulo despertou essa clareza da identidade do meu propósito. Então eu consegui saber quem eu sou no meu espírito, identificar também perfeitamente o que é da minha alma que bloqueia o meu crescimento enquanto pessoa, né? Esse ser triuno que eu sou também, assim como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eu também sou um ser triuno, o espírito, alma e corpo. E como eu não consigo crescer, o que são as travas? E nessa experiência do meu cérebro, essa experiência que é o meu espírito, o Senhor comunicou com o meu espírito e a minha alma captou o que o meu espírito tinha. Isso é uma revelação. Então eu tive uma revelação, um insight, como queira chamar. E aí esse para mim foi a minha maior experiência. Foi uma das maiores experiências que eu já tive com o Senhor. Porque foi uma clareza tão grande de um mapa do tesouro, de como eu vou fazer para que eu tenha clareza de onde que estão as travas, aonde eu preciso investir, aonde eu preciso tomar cuidado, aonde eu preciso investir um pouco mais. Envolve generosidade, prosperidade, riqueza, identidade, propósito, bloqueio, desbloqueio, crenças limitantes, instalação de novos drives, potencialidade, estudo, cultura do reino, enfim, é uma gama de informações. E o que a gente vai fazer, constância, persistência, perseverança, paciência, enfim, várias coisas que nós vamos caminhar nessa jornada. Eu tive aqui esse final de semana, no domingo, com grandes amigos aqui em casa. Eu convidei aqui umas 8 pessoas para virem e ouvirem o que eu disse, para ouvirem o que eu vi. E eles ficaram encantados, chocados, emocionados, e todos eles tiveram também clareza de onde estão os pontos falhos na vida deles que os impede de avançar. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E eu recebi 2 perguntas que eu queria que você também respondesse, né? E a primeira pergunta que me ocorreu e que me fez abrir esse canal o quanto antes, já tinha planos, mas falei assim, quer saber, eu vou começar do jeito que der.
E a primeira pergunta que eu me faço e que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: se você tivesse um jantar com o Senhor, frente a frente com Ele, e nesse jantar Ele dissesse: nós estamos jantando aqui, é um jantar de boas-vindas, porque você agora vai para o céu, você vai deixar a terra. Isso me fez pensar muito. O que é que você falaria para o Senhor? Será que daria em você algum sentimento de algo que você não viveu? Ah, eu não vivi isso. Será que você pediria assim: Senhor, por favor, deixa eu viver isso. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. E aí ele vai responder para você assim: mas você fez o que com o tempo que eu te dei? Por que você não viveu isso? Estava na sua mão viver. Ah, Senhor, eu precisava de mais dinheiro para fazer o que eu quis. Mas eu te dei tantas chances para você crescer e ter dinheiro, e você desperdiçou todas as chances de crescimento. O que me garante que agora você vai crescer? Gente, quando eu ouvi isso, eu falei assim: é verdade. Porque o dinheiro só vem quando você está preparado para administrar. A maior prova disso é a parábola dos 10 talentos. Não vou falar dela hoje, vou falar no nosso próximo episódio. E será que você tem se preparado para receber o dinheiro que o Senhor tem para você? Será que você tem feito o que precisa fazer? Tem crescido para acessar, não para receber, mas para acessar aquilo que Deus já disponibilizou para você de prosperidade, recursos, inclusive de finanças, de dinheiro? Então, nesse mapa que eu enxerguei, eu vi as pessoas ficaram me ligando depois, as pessoas que tiveram que... Olha, Marforte, eu não consegui parar de pensar sobre tudo isso que você falou nesse mapa. Eu não consegui parar de pensar. De verdade, não consegui parar de pensar. E eu fiquei muito chocado com isso. Fiquei muito chocado porque as pessoas clarificou na mente delas. E o que eu entendi? E toda a minha história, ela foi marcada muito pela dor de não ter dinheiro. Toda a minha história foi marcada pela dor de não ter dinheiro. E quando o dinheiro veio, já veio várias vezes. Uma vez eu ouvi de um grande amigo dizendo que: Marforte, não é que você nunca ganhou dinheiro, você nunca soube o que fazer com ele. Eita, o dia que eu ouvi isso, e eu ouvi de uma pessoa que realmente conhecia das minhas finanças, eu fiquei muito assombrado com essa afirmação dele. E é real, é verdade, não é mentira não. Então eu falei assim: é verdade. Então eu não consegui prosperar, não é porque eu não tive a oportunidade, é porque eu não era grande o suficiente, eu não era maduro o suficiente para administrar o recurso que veio, perdi a chance. E o Senhor falou para mim: ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. E mesmo esse muito, eu não fui fiel. Eu não fui fiel na execução daquilo que o Senhor esperava que eu fizesse. E para mim, o princípio básico sobre como gerir dinheiro é da gente saber como ser generoso. A generosidade e a prosperidade, elas caminham de mão dadas, elas são algemadas. Eu vi isso. A prosperidade e a generosidade são algemadas. É como se, imagina dois recipientes ligados por uma corrente. E uma é a prosperidade, a outra é a generosidade. Em cima de uma tábua. Se a prosperidade, a vasilha da prosperidade ficar muito cheia, ela vai cair no chão. Se a generosidade está muito cheia e você não prospera, mas é generoso, isso aqui cai, descompensa e cai no chão. Tanto um como o outro tem uma balança, uma justa medida para a generosidade e para a prosperidade. As duas coisas não andam separadas. E como eu entendi que prosperidade não é sinônimo de riqueza, a riqueza está inserida na prosperidade, é uma das manifestações da prosperidade, eu entendi então hoje que eu sou próspero. Eu sou uma pessoa próspera. E que estou muito próximo também de alcançar riqueza. E aí, como eu entendi que naquilo que a gente é próspero, porque eu falava assim: não vou ser generoso porque eu não tenho dinheiro.
Porque na minha mente, prosperidade e generosidade, prosperidade e riqueza era uma coisa só. Daí eu não era generoso porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro mal dava para mim. Como é que eu vou ser generoso? Aí eu me fechei para a generosidade. Daí, quando eu entendi que prosperidade não é riqueza, que prosperidade é um crescimento, é uma vitória, uma vida plena em todas as áreas da vida, eu comecei a entender que eu preciso ser generoso em todas essas áreas que eu sou próspero. Em todas essas áreas que eu sou próspero, eu tenho que ser generoso. E a segunda pergunta, a primeira é, se você fosse, o que você falaria para Deus no último jantar nessa terra com Ele? E será que Ele deixaria você voltar para a terra? Ou Ele realmente fala assim, vem comigo, o gozo do Pai eterno? Não, eu não sei, isso me fez pensar muito. E a segunda coisa é o seguinte, se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria? E eu fiquei muito chocado com essa pergunta, porque todas as minhas respostas, elas foram assim. Eu vou comprar um carro, eu vou quitar meu apartamento, eu vou comprar um outro apartamento, eu vou comprar um apartamento para minha mãe, eu vou dar isso de presente para os meus filhos, vou dar isso de presente para tal pessoa, vou escrever meu livro. Aí eu comecei a entender, assim, eu já tenho um livro escrito, quero escrever mais. E eu comecei a ver que tudo que o dinheiro infinito comprava, a primeira coisa foi sobre mim. Sobre mim. E aí eu vi que eu tenho algumas demandas, mas que tudo aquilo que era sobre o outro, o dinheiro não compra. Aí eu falei assim, eu vou começar a escrever meu livro quando eu tiver dinheiro. Por quê? Aí eu fiquei pensando, por que eu vou escrever meu livro quando eu tiver dinheiro? Eu posso escrever o livro sem dinheiro. Aí eu pensei, eu vou abrir meu canal no YouTube, quer dizer, eu já tinha aberto há muito tempo, mas vou reativar o meu canal do YouTube e vou começar a falar e transbordar para as pessoas. Mas isso não precisa de dinheiro. E aí eu comecei a pensar o que eu faria se eu tivesse dinheiro. E aí eu comecei a ver que o transbordar, o ser generoso, ele não precisava do dinheiro. Eu fiquei impressionado com isso. E aí eu falei, gente, então tem que começar agora a ser generoso com aquilo que eu sou próspero. Prosperidade e generosidade estão algemadas. E você vai dizer que existem pessoas prósperas que não são generosas. E aí a gente vai ter que estudar caso por caso, porque cada caso tem um motivo por que isso acontece. Ou você está equivocado sobre a generosidade dessas pessoas. Ou a riqueza essas pessoas não são prósperas, são ricas. E nem todo mundo que é rico é generoso, mas quem é próspero é. Então existe uma diferença. Sabe que essa pessoa que está dizendo que tem dinheiro, que é rica, que é dinheirista, ela não é generosa? Aí pode ser que seja. Existem muitas pessoas que são ricas e que não são generosas, mas todo próspero, ele é generoso. E a generosidade não tem a ver com dinheiro. E por isso eu estou aqui compartilhando com você isso que a generosidade, que a prosperidade que eu já tenho, eu quero compartilhar com vocês. E eu creio que o meu enriquecimento passa diretamente proporcional a essa minha generosidade. Muito legal isso. Então eu quero compartilhar para vocês que a dor do dinheiro, da falta do dinheiro, é simplesmente um sinal que você precisa crescer e amadurecer em algumas áreas que eu visualizei e que existe sim uma receita de bolo, e é sobre isso que nós vamos caminhar nessa jornada. Eu quero agora ler um texto bíblico. Quero ler um texto bíblico que fala um pouco sobre isso, de generosidade, de prosperidade. E é muito legal quando a gente pega e vê que esses princípios que a gente aprende fora da Bíblia estão na Bíblia. A impressão que eu tive é que o Senhor
pelo meu espírito, falou com a minha alma através de onde eu convivi, de quem eu ouço. Ele falou isso de uma outra maneira, e é muito legal quando a gente tem essas revelações e a gente identifica na palavra aquilo que a gente está acreditando que é verdade. Isso é simplesmente fenomenal. Quando a gente passa os princípios que a gente aprende, que a gente acredita que são verdadeiros pelo crivo da palavra. E olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. Olha que legal, ele fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, essa generosidade resultará em ação de graças a Deus. Nossa, esse versículo é tudo que eu falei aqui. Olha para vocês verem. O Senhor, ele supre a semente ao que semeia. O Senhor supre a semente ao que semeia. Então, o Senhor não dá a semente para quem não é semeador. Se você é fechado, bloqueado para transbordar, para poder ser generoso, não só financeiramente, porque a generosidade não fala de doação financeira. Doação financeira é um dos itens da generosidade. Então, se o seu coração é fechado para ser generoso, o Senhor não vai te dar semente, porque a semente que Ele te der, você não sabe o que fazer com ela, porque você não é um semeador. E normalmente a pessoa que não é generosa e que não é semeadora, ela come a semente, que o Senhor deu para semear e faz dessa semente um pão. Então, se o Senhor te deu semente, essa semente é para semear. A gente não pode comer a semente que é da semeadura. O que a gente recebe, uma parte disso, é para a gente poder semear na vida de outros. E a Bíblia fala que Ele dá a semente e dá o pão ao que semeia. Então, muitas vezes, a Bíblia fala que Deus não vai deixar faltar. Você vê o passarinho, vê os lírios, tem essa passagem de Jesus, mas essa passagem fala simplesmente que você vai ter o de comer, o de vestir e o de dormir. Você vai ter essas três coisas, Deus garante que você vai ter. Só que o Senhor não nos chamou para ser passarinho, para ser lírio. Deus nos chamou para ser rico. Deus nos chamou para ser próspero. Deus nos chamou para ter riqueza e para usufruir o que dessa terra tem de melhor. Porque a Bíblia fala que o Senhor já conquistou todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. E a Bíblia fala que está lá, até que pela fé a gente acesse. Gente, a Bíblia fala sobre isso. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, disponíveis para nós, e nós, pela fé, vamos acessar essas bênçãos. Só que o Senhor só vai dar à medida que Ele der para você a semente e você semear a semente. Só que se você não sabe, se você não tem um coração generoso e pega a semente, não sabe o que fazer com ela, você não é semeador, você não é o da sementeira, então você não é generoso. O Senhor te dá semente, você não sabe o que fazer com ela, você faz aquela semente? Você vai comer ela, claro. Ou então você vai deixar ela apodrecer na sua mão e morrer com você. O Senhor não vai te dar mais. Claro que não. Ser fiel no pouco de confiança sobre o muito. Se você não faz isso, o Senhor não vai te dar o mais. Não vai mesmo. Porque aquele cara dos 10 talentos, que recebeu a parábola dos talentos, o Senhor pegou aquele talento que ele não semeou, ele não investiu, ele não trabalhou em cima daquilo, e deu para o cara que trabalhou bem. Então, o pouco que você tem, até o pouco que você tem vai ser tirado se você não usar. Porque muito da semente que você recebe é para você semear. Muito da semente que você recebe é para semear. E você não precisa preocupar. Então, Senhor, eu vou receber essa semente, vou passar fome. Não, Ele providencia a semente e o pão. Então, não precisa preocupar com a provisão. Ele vai prover para você. Ele vai te dar a semente e o pão. E Ele vai, olha só, aí a Bíblia fala, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Então, olha só, Ele vai te dar a semente. E aí você semeou. O que Ele vai fazer? Ele vai multiplicar a semente, Ele não vai dar mais. Ele vai multiplicar a semente. Nós vamos começar a colher frutos disso. Então, você foi fiel no pouco, o que Ele vai fazer? Ele vai colocar você no muito.
Você foi fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. Agora, muito e pouco vai da sua cabeça, porque muito e pouco vai do teto que você pôs na sua cabeça. Se você perguntar para uma criança de 10 anos se R$1.000 é muito, mas para mim é pouco. Se você perguntar se 100 mil reais para mim é muito, hoje é muito. Onde eu tô aqui é muito, mas se você pergunta, por exemplo, para um milionário, 100 mil reais não é nada. Então tudo depende do tamanho da sua cabeça, e você vai abrindo a cabeça. Então eu espero que muito pouco, eu fale assim, 1 milhão para mim é pouco. Eu creio nisso, a riqueza é para mim também, eu estou buscando isso. Mas eu quero dar o pulo do gato para vocês daqui a pouquinho. E ele vai suprir e multiplicar a semente e fará crescer os frutos. Então, quem faz crescer o fruto é o Senhor. E Paulo fala isso, um planta, o outro rega, mas é só Deus que dá o crescimento. O nosso papel é semear. E enquanto a gente semeia, o Senhor provê o pão. E vai chegar o dia que nós, na perseverança da nossa semeadura, porque não adianta você semear uma vez. Ah, semeei, fiz um vídeo no YouTube e isso já semeei. Não. Você tem que semear todo dia. Você tem que semear sempre, com constância, ampliando, não só no YouTube, faz palestra, faz mentoria, faz não sei o que, transborda aqui, liga para um, vai... Não sei qual que é a maneira que o Senhor vai te falar para você semear e ser generoso. Mas você precisa ser generoso. E ele vai multiplicar a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Então isso que você tem feito, o Senhor imputa como uma boa ação, como uma atitude justa. Ele imputa isso como o propósito. Quando você faz isso, você está ligado. Eu quero falar sobre o propósito um pouquinho. Eu ainda vou falar mais sobre o propósito, mas vou dar só um spoiler. O propósito tem a ver com a sua dor. E o propósito tem obrigatoriamente a ver com a vida de outras pessoas. O propósito não passa. Outro dia eu perguntei para uma pessoa assim, ei, me conta, qual que é o propósito da vida? O propósito da minha vida é morar na Europa e ter uma vida sossegada. Deu dó. Porque de longe você acha que Deus trouxe alguém nessa terra para viver sossegado na Europa? E aí eu te pergunto, o meu propósito, qual que é a minha dor? A minha dor é passar maus bocados na vida sentimental. Maus bocados na vida sentimental. Minha dor é não ter condição financeira para fazer o que o dinheiro compra. E de ficar perdido sem ter uma direção, uma pessoa pegar na minha mão e me levar, me ajudar a encurtar o caminho. Eu tô com 43 anos. Se eu, com 43 anos, pudesse dar a mão pro Marforte, pro João Paulo, de 18 anos, não de 18 anos atrás, 18 anos de idade, aqui, deixa eu te contar, era tudo que eu queria. Era tudo o que eu queria. Tudo que eu queria era alguém que pudesse transformar, me pegar pela mão e encurtar o meu caminho. Isso era tudo o que eu queria. Os papelzinhos aqui, confessar um pecado, porque se eu ficar olhando pra mim mesmo, eu vou ficar torto, tá vendo? Tô olhando pra mim, o olho fica torto. Aí eu tenho que pôr um papelzinho na lente, porque senão eu fico olhando pra mim, eu tenho que forçar pra olhar pro buraquinho e sai a imagem. O papelzinho caiu, eu tenho que providenciar outro. Ai, Jeová, me ajuda, Senhor. Pronto, ó. Isso aqui é o começo. É o começo. Um dia eu vou olhar para esse vídeo e vou dar risada. Eu tenho certeza. E fará crescer os frutos da vossa justiça. Agora olha o versículo 11 de 2 Coríntios, capítulo 9. Vocês serão enriquecidos. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ai, vontade de chorar. Ai, Senhor, eu creio nessa promessa. E mais do que eu creio para mim, eu creio que meu propósito é, de fato, fazer com que pessoas tenham um caminho encurtado. Um caminho encurtado para que elas parem de sofrer por causa de dinheiro. Cara, que doideira!
O dinheiro faz a gente sofrer demais. Que maldição. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem gente que sofre porque tem gente que sofre porque não tem. E o amor não pode estar no dinheiro. Como eu desejo crescer e prosperar, e eu acho que a riqueza vai vir. Porque eu entendi que o desejo de ser generoso, hoje ele é maior que o desejo de ser rico. Eu aprendi que ser generoso é mais importante. Você ter um coração, querer abençoar, é mais importante do que você desejar o dinheiro. E você só consegue ser generoso se você for próspero. E hoje eu sou próspero. E o Senhor falou que Ele vai nos enriquecer de todas as formas. Para você poder comprar carro, para você poder comprar viagem, para você poder comprar o que você quiser. Isso para Deus não é problema. Ele é dono da prata e do ouro, não é do ouro e da prata. A Bíblia fala, todo mundo repete, Deus é dono do ouro e da prata. É mentira. Deus é o da prata e do ouro. A prata fala sobre redenção, o ouro fala sobre riqueza. Primeiro você tem que se redimir. Primeiro você tem que passar a sua vida do crivo da cruz. Você tem que saber sua identidade, seu propósito. Você tem que entender dessas coisas. Para depois vir o ouro. Porque se vier o ouro, antes de você ser redimido, você vai usar o ouro de maneira errada. E talvez a redenção nunca venha. Às vezes você vai ter o ouro e nunca vai desejar a prata. Primeiro Deus te dá a prata. Depois Ele te dá o ouro. Lê lá, vê se não é verdade. Mas tem um para quê. Um para quê que faz toda a diferença. Eu aprendi isso com um grande amigo meu há anos atrás. O para quê. O para quê tem a ver, o para quê tem a ver com toda vez que você vê um para quê na Bíblia, você para e lê. Não passe por nenhum para quê mais na Bíblia despercebido. Nenhum, por favor, não passe por mais nenhum para quê despercebido. Você vai ser enriquecido, dinheiro, de todas as formas, para que sejamos generosos. Você vai ser enriquecido para ser generoso, só que a generosidade, nesse ponto, a generosidade financeira, você precisa também ser generoso financeiramente. E tem uns grandes players que eu acompanho, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele não dá dinheiro, nem R$1 para ninguém, a menos que Deus mande dar, mas ele não dá, e ele investe 200 milhões por ano em tráfego pago, para que a mensagem dele chegue a maior número de pessoas. Ele investiu dinheiro, mas não deu dinheiro, porque a solução da vida das pessoas não é ouro, é prata. A solução da vida das pessoas que estão sem dinheiro não é ouro, é prata. E prata fala sobre redenção, sobre passar sobre o crivo desse mapa que Deus mostrou às nossas vidas. Para que a gente possa ser generoso em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Seja em ocasião que você tem que ser generoso financeiramente, vai ter ocasião que você vai ser generoso de conhecimento, de acompanhamento. Como que você precisa ser generoso? Mas a partir do momento que você entende que generosidade é tudo que você tem, então dá o que você tem. E quanto mais dá, hoje eu li no meu texto da Bíblia, ele falou, não vos deixeis enganar, fiel o Senhor, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você então tira do que você tem para semear generosidade, não estou falando de riqueza, estou falando de generosidade, também riqueza, daí o Senhor vai multiplicar isso que você já é próspero. E é uma curva, uma espiral ascendente. Você dá, recebe mais, vai em outros níveis, dá, recebe mais, vai em outros níveis, Deus vai te levar cada vez mais a níveis mais altos, eu tenho certeza disso. E por nosso intermédio, olha que interessante, para que a gente seja generoso, e por nosso intermédio,
a nossa generosidade vai resultar em ação de graças a Deus. Ou seja, a glória não é nossa. Esse texto é tremendo. A glória não é nossa. A nossa generosidade vai resultar com que as pessoas fiquem agradecidas. Nossa, muito obrigado, você transformou minha vida. Eu tenho ouvido isso direto. Eu já tenho ouvido isso. Eu tenho um casal de amigos que tem se aberto para ser mentorados por mim. E a mentoria que eles, essa mentoria que eles estão passando por elas, inclusive o filho deles pagou para fazer mentoria comigo. O filho tem 12 anos. E assim, impressionante ver a evolução desse menino. Essa família está recebendo direção do Senhor, assim, através dessas mentorias. E qual que é o conteúdo dessas mentorias? Nada mais é do que passei a vida deles no crivo desse mapa que eu enxerguei, e eles clarificaram o entendimento dele e entenderam muito bem o que eles precisam fazer para isso crescer e para isso prosperar de uma maneira sobrenatural. E eles vão prosperar. Eles não são prósperos. Em algumas áreas talvez, mas em muitas delas não. Eles não são prósperos, vão se tornar prósperos. E eu tenho certeza, eles vão ser enriquecidos em todas as coisas. Jó foi um cara que perdeu tudo. E ele assim, ficava questionando Deus, olhando sempre, lambendo as feridas e olhando sempre para o umbigo. E o dia que ele passou a querer ajudar os outros com o que ele tinha, que já não era dinheiro, porque ele estava na extrema miséria, ele ajudou as pessoas com o que ele sabia. Quando ele ajudou as pessoas com a experiência, com a fé, o Senhor deu uma porção dobrada para Jó. E eu creio que é isso. É isso. Jó é o maior exemplo que eu acho desse conceito que a gente está aprendendo por aqui. Não o maior, mas um deles. E aí, quando as pessoas vierem e começarem a dar graças, começarem a te agradecer, te louvar, te adorar, te exaltar, você vai, porque a Bíblia fala que o homem, ele é provado quando é elogiado. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. E a glória é de Deus. E eu creio de todo o meu coração que quando a gente faz com que as pessoas glorifiquem a Deus e conectem-se a Deus através da nossa generosidade, isso é o fim. É o fim de um ciclo de infinitos ciclos, mas é fim de um ciclo do nosso propósito. Nosso propósito, você tem que ter clareza de quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Esse é a sua identidade. Quando você tem sua identidade clarificada, você vai se conectar com um propósito. E o propósito, ele tem intimidade com a sua dor. Ele não fala sobre você, fala sobre os outros. Para quê? Para que no seu propósito, você abençoe as pessoas com generosidade e essa sua generosidade resulte em essas pessoas se conectarem a Deus para iniciar um ciclo. Para iniciar um ciclo de construção, de clarificação da identidade, encontrar a identidade, clarificação do propósito, e que elas possam reproduzir isso também. E que elas façam com outros o que você fez com elas. E isso é o quê? Fazer discípulo. E para isso Deus nos chamou. Para fazer discípulo. Deus nos chamou para fazer discípulo. Deus não chamou para ganhar pessoas para Ele. Deus nos chamou para fazer discípulos. Então a gente vai fazer que essas pessoas sejam abençoadas por nós com aquilo que a gente tem. Dinheiro é uma das coisas, mas de longe não é a mais importante. Ensina a pessoa, dá a pessoa a prata, conecta lá a Deus, esse fio de prata que conecta a pessoa a Deus, faz ela receber o ouro, faça com que ela aprenda essa trilha. Então, eu quero nessa hora dar glórias a Deus. Quero glorificar a Deus por essa revelação, por esse insight, por isso que está ardendo meu coração. E vou em breve trazer mais vídeos desse que vão fazer com que o nosso canal seja uma bênção para você. Falei que todos têm uma ação e um para casa.
A ação de hoje eu quero orar para você que não tem certeza de que você, a sua identidade, o seu espírito é um com o Senhor, que você tem o espírito recriado. Eu quero te falar que quem tem a clareza, certeza que o seu espírito é o mesmo espírito de Deus, eu quero que você entenda que você ter o seu espírito recriado é muito simples. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo tinha. E não é todo mundo que tem. Mas é simples. Você precisa reconhecer que o Senhor é bom o tempo todo, que Ele é o Senhor da sua vida, que Jesus veio na terra, morreu no nosso lugar. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ou seja, Ele nos conectou a Deus. A gente não tinha acesso a Deus. Deus era distante. Deus era inacessível. Deus só se apresentava quando Ele queria e descia na terra. Ele era inacessível. Jesus veio e dissipou a distância que tinha entre nós e Deus. E mais do que nos dar acesso a Deus, Ele nos fez um com Deus. Hoje nós somos um com Ele. Só que você não tem essa certeza. A maneira que você... essa certeza ela é imediata. É uma oração que você faz de entrega. Você fala, Senhor, eu entrego a minha vida, quero ter meu espírito recriado e quero que o Senhor me dê a certeza de que eu sou um com o Senhor. Esse é o primeiro passo dessa jornada, da clarificação da sua identidade. Então eu quero te convidar a fazer essa oração e que você que não tem essa clareza, e aí eu quero falar para vocês que salvação é diferente de reino, e eu quero depois falar sobre isso, mas você está salvo, ninguém rouba a sua salvação. Com essa oração, você vai para o céu. Pode fazer o que você quiser, você vai para o céu. Se você crê que Jesus morreu no seu lugar e você está salvo. Vamos fazer essa oração? Então feche seus olhos e repete assim. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha alma, o meu corpo e o meu espírito nas tuas mãos, mas peço que o Senhor recrie o meu espírito. Eu quero ser a tua imagem e semelhança. Eu quero ser teu filho, tua filha. Eu quero fazer parte desse corpo invisível que está conectado ao Senhor. Aceita-me como teu filho, como tua filha, e faz com que eu caminhe nos teus caminhos. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Abre os meus ouvidos para que eu compreenda o teu Espírito. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Essa talvez uma das ações mais importantes da sua vida, quando você se entregou para o Senhor e você teve então agora sua identidade transformada, porque o seu espírito foi recriado e essa é uma obra invisível, mas real. E agora você peça a Deus para que você caminhe nessa direção. Eu vou deixar aqui, nós podemos comunicar pelo YouTube, mas vou deixar também o meu perfil no Instagram, meu telefone, você pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer poder conversar com você e poder te trocar uma figurinha, vai ser uma honra. E quero te convidar às palestras agora no dia, eu sei que essa mensagem vai ser atemporal e possivelmente você vai ouvir essa mensagem quando essa palestra já passou, mas você se conecte, porque você sabe que no tempo que você estiver, vão ter outros movimentos meus, e dessa vez esse movimento meu é de uma palestra que vai acontecer dia 22 de janeiro aqui em Belo Horizonte, às 19h30, no auditório do Abraço, no Funcionários, do lado do Hospital Life Center, na Vila do Contorno, 4777. Lá no Instagram, no JP Maforte, arroba JP Maforte, lá tem o link para você poder participar dessa palestra. Eu te espero lá, vai ser um prazer, uma honra de estar conectado com você. E eu quero demais dar conta de continuar nessa caminhada. Me estendi um pouco, hoje a aula foi mais longa, né? Então eu vou deixar uma ação rápida. Na próxima aula eu faço como ler a Bíblia. Eu quero te ajudar
a como você ler e entender a Bíblia, como você pode ter um entendimento mais completo da Bíblia. Então, quero te convidar a ler a Bíblia e a Bíblia fazer parte da sua rotina. Quero te ajudar também a criar hábitos, que você faça com que a Bíblia seja um hábito diário, para que você seja instruído e que você possa meditar no que você leu e, mais do que isso, compreender usando o Espírito Santo, que ele está aqui disponível para nós, para nos revelar o que a Bíblia tem para dizer. E como sugestão, eu quero te desafiar para a casa de hoje, que você saia dessa live e compre a Bíblia cronológica. A Bíblia cronológica é uma Bíblia que eu adoro. É uma Bíblia não é boa para levar para a igreja, porque é uma Bíblia onde os versículos e capítulos estão desordenados da Bíblia convencional, mas é uma Bíblia que ela conta a história na ordem da cronologia que de fato os fatos ocorreram. Isso facilita muito o seu entendimento de muita coisa, principalmente nos evangelhos. Vai acontecer de você ler o mesmo texto 4 vezes, porque você vai ver a multiplicação dos pães, por exemplo, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Você vai ler isso 4 vezes, mas isso faz sentido para você compreender a história, principalmente de Jesus, que é o que eu recomendo você começar a ler. Mas eu vou falar um pouco mais sobre dicas e estratégias de uma leitura que vai facilitar a sua compreensão na nossa próxima aula, tá bom? Tamo junto, queria te convidar a participar conosco, conecta aí, inscreve. Você sabe que a sua inscrição, ela faz com que esse canal alcance mais pessoas. Eu tenho certeza que alguma coisa do que eu disse transformou sua vida, não transformou, mas impactou a sua vida e pode impactar outros com uma ação simples. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, bora conversar sobre essas coisas, bora caminhar. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para nós uma vida de prosperidade. Tamo junto, conecta aí, espero revê-lo em breve. Vamos compartilhar essa live com pessoas que você acha que precisa ouvir disso. E vamos aguardar, estou ansioso também pelo próximo conteúdo. Beijo no coração e até a próxima.